Seguindo com o Morning nessa quinta-feira, aliás, ontem, Paulinha, dia 7 de agosto, foram celebrados os 13 anos da Lei Maria da Penha. O dia foi movimentado em torno da efeméride e de uma declaração do ministro Sérgio Moro. Vamos aos detalhes, Paulinha? Vamos, então foi isso, a gente teve uma cerimônia no Palácio da Justiça em Brasília, nessa comemoração de 13 anos da Lei Maria da Penha, que foi criada para punir casos de violência doméstica. Então, por lá estava o ministro Sérgio Moro, também a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, estava também a promotora Gabriela Mansur, que é autora, inclusive, de um pacto que inclui 20 itens para enfrentamento à violência contra as mulheres brasileiras. Esse pacto que foi assinado ali, né, pelo Sérgio Moro, em intenção do ministro de avaliar e, quem sabe, pôr em prática diversas ações muito importantes, Edgar, para a diminuição ou pelo menos para a proteção dessas mulheres, como, por exemplo, ajudar na autonomia financeira delas para que elas consigam sair dessas relações, fiscalizar as medidas protetivas, né, e aspectos penais e processuais mais rígidos aos crimes cometidos contra as mulheres, e incluir também na tipificação de violência psicológica e o crime de stalking, que são coisas mais subjetivas, principalmente a violência psicológica, é muito difícil de ser, né, constatada com prova, então é uma luta muito forte aí da Gabriela Mansur. Tem diversos pontos, são 20, bastante importantes, foi assinado o compromisso pelo ministro Sérgio Moro. A ministra Damares Alves mostrou dados do Disque 180, que é para denúncia, não só se acontece com você, mas também se você é testemunha disso, acontece ao seu lado. É sempre bom lembrar que as pessoas podem fazer a denúncia através do Disque 180. No ano passado foram 92 mil denúncias e já no primeiro semestre desse ano contabilizadas 42 mil denúncias. Sim. É bom a gente publicizar sempre esse número, que é uma ferramenta bastante importante aí de combate. A Damares deu um recado bem à moda dela, assim, né? Aquele jeito dela, mas muito forte para os agressores. Ela disse: eu tenho um recado para os agressores, acabou a palhaçada no Brasil. Estamos todos unidos contra a violência contra a mulher. E aí, o que polemizou mesmo foi essa fala do ministro Sérgio Moro. Em vez de eu ler aqui, porque isso depois foi para o Twitter, sim, a gente tem o pronunciamento dele que aconteceu ontem. Vamos conferir? Vamos. Talvez nós homens nos sintamos intimidados. Talvez nós homens percebamos que o mundo está mudando e por conta dessa intimidação, infelizmente, por vezes nós recorremos à violência para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. Essa fala repercutiu bastante, Edgar, e depois o ministro até postou ali no Twitter basicamente isso que ele falou. Eu vou ler uma das pessoas que criticou ali no Twitter para vocês entenderem como caiu isso daí para muitas pessoas, como essa fala caiu um pouco atravessada. É a Flávia Borges, ela é roteirista, ela tá ali, o primeiro comentário no Twitter, as pessoas vão ranqueando, né, dando likes e tal. E ela diz o seguinte, ó: nos sentimos intimidadas diariamente e nem por isso saímos espancando e matando homens. A sua declaração é uma amostra de como a sociedade responsabiliza as mulheres pela violência que sofrem. Vinda do ministro da Justiça, é de uma irresponsabilidade lamentável. Outras pessoas ponderaram, né? A Marilis Pereira Jorge, por exemplo, é uma feminista também, que escreve aí para a Folha de São Paulo, tem seus programas, e ela falou que acha uma bobagem atacar por qualquer motivo alguém com quem não concordamos. Ela diz assim, ó, que o Moro não justificou a violência, falou algo que acontece. Violência causada por perda de poder, falência do patriarcado. Então, ela ponderou aí e acha que ele não estava ali justificando a violência, mas tentando levantar uma das razões porque isso acontece, Edgar. Mas aí seguiu, o ministro também até colocou uma frase ali no Twitter: o mundo mudou, temos muito a aprender. Diz isso não o ministro, mas o filho, marido e pai de mulheres fortes. E mesmo assim ainda foi gente lá, né, e criticou, porque o que ele quer dizer com mulheres fortes, né? Então, assim, também tá complicada a situação. Acho que era mais fácil o ministro deixar a Gabriela Mansur falar, né?
que é uma mulher Essas especializada mensagens no são políticas, assunto, e aí ele teria se preservado porque tá complicado. Tá difícil, é um assunto espinhoso que entrou o ministro. Ele não é muito habilidoso com as palavras, com o texto, embora seja um magistrado, né, o que causa certa surpresa. É claro que tem a pressão também da situação e o assunto polêmico em si, né? Agora, se o ministro diz talvez nós, homens, eu me excluo, me ponha fora dessa. Quando ele diz isso, generalizando a figura do homem ali, eu já rechaço de cara. Eu tenho 3 filhas. Eu tive que, além da criação da minha mãe, eu tive que exercitar essa relação com as minhas 3 filhas em casa, educando e mostrando para elas o quão importante é a independência, o quão importante é a autonomia que elas tenham. Imagina, eu tô fora, hein, ministro? Você pode estar falando aí para algumas pessoas, mas me inclua fora dessa, por favor. O que vocês acharam da fala do Vini? E aí? Eu acho que tem uma generalização aí um pouco equivocada do Sérgio Moro, mas acho que também existe uma crítica um pouco exacerbada, Edgar, que é um pouco de motivação política aí também, né? Tudo sempre tem esse interesse político aí para fazer essa crítica ao Sérgio Moro, que talvez assim, na melhor das hipóteses, eu acho que ele poderia ter usado mesmo melhores palavras para dizer o que ele quis dizer, né? Entendo qual foi a intenção dele, mas acho que ele acabou dando muita margem para essa interpretação aí de estar encontrando uma justificativa para a agressão à mulher, que isso não existe, e fazendo essa generalização mesmo, que eu acho que talvez tenha sido a parte mais equivocada aí da fala dele. Alegando a uma suposta superioridade Isso. que talvez já tenha havido, quer dizer, considerar isso numa fala é considerar que em algum momento Isso era normal. Houve alguma superioridade. Quer dizer, é uma fala que dá entendimentos variados, né? Deveria ser mais assertivo, deveria ser mais partir direto pro ponto, né? Tem uma questão que poxa, a habilidade com as palavras, um juiz, vai direto ao ponto. Faça um discurso proativo, faça um discurso que... Nesse sentido, a Damares foi melhor. Que do que o Sérgio endosse, Moro. sabe? Eu tô no momento, nesse assunto especificamente, de concordar com todo mundo que a Paulinha citou e discordar de todo mundo que a Paulinha citou e concordar com você e discordar de você também, Edgar. Vai ser... Vamos tentar concatenar isso, assim. Eu concordo com a Marili, de fato. O patriarcado tá falido, gente. Que bom que tá falido. Tá na hora de começar o matriarcado. Já dizia lá na Nairobi, do La Casa de Papel. Tá na hora da Também gente... não sei, cara. Não, tá na hora da gente... As relações têm que... Não, eu acho que tá na hora da gente... Elas têm que ser Óbvio, interligadas. eu acho que tem que haver equanimidade. Quando a gente tem que começar o matriarcado, é que eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nas mulheres e na equanimidade de direitos, assim. Quando o Sérgio Moro fala o que ele falou, ele basicamente está normalizando algo que não deveria ser normalizado, que é a opressão do homem sobre a mulher, né? A tal suposta superioridade. Ao mesmo tempo, ele corrobora com uma ideia que é uma ideia da qual eu compartilho muito, que a masculinidade... Eu dei uma de Bolsonaro agora, né? Cometi um ato falho. Pois é, a masculinidade, ela é muito frágil hoje em dia. A masculinidade de homens heterossexuais, inclusive, ela é mais frágil que um cristalzinho. Dito isso, eu acho que o Moro provou que por mais bem que eles tenham tentado fazer, e eu acho ótimo, parabéns, viu, Damares? Nessa você acertou. A gente tem que elogiar quando é pra elogiar. Mas ele, ao falar uma coisa como essas, ele só prova que não tem conhecimento do que tá promovendo, no final das contas. Então, se você não tem conhecimento suficiente para falar sobre o assunto, não fala, deixa as mulheres falarem, nesse caso. Quanto ao que você falou, Edgar, eu acho que é muito perigoso generalizar mesmo, mas nesse caso eu nem entendo como uma generalização dos homens, assim, porque eu acho que os homens já tem que são legais, já tem que entender que isso não se aplica a eles, assim, tô fora dessa mesmo, assim. Eu acho que tá na hora dos homens perceberem o quanto eles oprimiram mulheres, e sim, LGBTs por tabela, com sua masculinidade tão frágil. Basta perceber
como as manchetes tratam homens, especialmente homens brancos, nesse país, não é mesmo? Se é um homem negro, ele é bandido, ele é criminoso. Se ele é um homem branco, ele é empresário, ele é traficante, não é traficante, ele é estudante. Basicamente, os dois pesos, duas medidas são muito dados, assim. Uma mulher, normalmente, é atribuída como vítima, mas também tem sempre o benefício da dúvida quando ela apanha. O homem não, ele é só um moleque, ainda que ele tenha 20 ou 40 anos. Olha, mesmo eu sendo muito bem treinado, eu tive dificuldade, de verdade, em entender o motivo da polêmica, até ler o comentário da antropóloga feminista Débora Diniz. Ela disse o seguinte, abre aspas, não confunda as razões íntimas de homens brutos com explicações sociológicas para a violência. Homens que ameaçam mulheres são covardes. Vamos ver aí se o comentário dela é pertinente, porque é ela que me fez atinar de onde estava a razão de tanta polêmica. O Moro fala em, abre aspas, nós homens intimidados pelo crescente papel da mulher. E também fala que parte de nós recorre à violência físico-moral para afirmar pretensa superioridade. Aqui, fazendo um parênteses na explicação, pretensa, sinônimo também de suposta, como colocou o Edgar, diz respeito àquilo que não é fato. Portanto, em nenhum momento ele afirma a superioridade masculina, mas sim a pretensa superioridade, certo? Então, há uma modificação aqui do substantivo para dar a ideia daquilo que não é uma verdade em si. Então, é a pretensa superioridade. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, se a gente fizer uma análise objetiva, é a exaltação da mulher e o seu papel social na sociedade contemporânea, né? E o endosso à equidade de gênero, certo? E mais, o ministro, ele abre a fala dele com talvez, o que implica a noção de possibilidade. Ou seja, o Moro, ele ofereceu um diagnóstico possível. O que isso quer dizer? Primeiro, que ele não se pretende o dono da verdade. E segundo, que esse diagnóstico ele não esgota todas as outras explicações possíveis para a violência masculina contra a mulher. E aqui a gente está falando de explicação, não de justificativa, porque nada justifica a violência contra a mulher. Eu concordo com ambos, né? Tanto a antropóloga Débora Diniz quanto o ministro. Eu acho também que homens que ameaçam mulheres são covardes. E eu também acho que o homem que se sente intimidado, né, ele pode sim recorrer à violência. Né? Essa é uma possibilidade. Agora, o mais triste de tudo é que num evento dessa monta, com esse condão, né, de fomentar a proteção da mulher, a gente está repercutindo uma polêmica artificial com um protagonismo que simplesmente evidencia como a preocupação maior do debate público é o quê? É estabelecer narrativa. E a narrativa aqui é bem clara. Como assim? O governo Bolsonaro não pode ser visto protegendo mulheres e não pode ser visto protegendo os direitos humanos. Eu só lamento, porque num tema tão delicado como esse, a ideia ela é educar. E se isso não funcionar, a ideia é punir a covardia, é elementar. Homem que bate em mulher é inadmissível. Você não pode se prevalecer da sua força física para exercer as suas próprias razões. Então, esse devia ser o debate protagonista. As medidas que foram adotadas deviam estar sendo celebradas à torto e à direito, à esquerda e à direita. E não ficar focando nas declarações do ministro Moro, sabe? Pelo amor de Deus, a esquerda aí traz para si o monopólio da virtude, fica alegando que são grandes defensoras grandes defensores das mulheres, das minorias e por aí vai, e quando o governo toma uma atitude, sabe, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista prático, relevante, ao invés de apoiar, fica fazendo picuinha, achando pelo em ovo, sabe? Então isso mostra que realmente a gente vai ter que superar muito o ranço do debate político para avançar as agendas que realmente importam, e a proteção da mulher é um negócio que deveria unir toda a sociedade. Eu só queria mandar um recado pro Sérgio Moro. Se ele acha que os homens estão ofendidos ou, de alguma maneira, milindrados com o avanço das mulheres na sociedade, estude sobre reparação histórica, ministro. Isso, para mim, nada mais é que reparação histórica. Eu só também queria falar que acho que o Caio tem um pouco de razão nessa história, porque, assim, vamos ficar vigilantes se a assinatura desse pacto, né, com essas medidas importantes que foram levantadas por uma estudiosa nesse assunto, que acompanha tudo isso, que é a Gabriela Mansur, se isso vai vir adiante ou é só uma assinatura pro forma, né? Acho que isso que é o importante. E no Senado ontem a gente também teve a aprovação de 2 projetos relativos à proteção
da mulher vítima de violência doméstica. O primeiro assegura prioridade nos processos judiciais de separação ou divórcio das vítimas. Esse volta para análise na Câmara porque teve o texto modificado. E também de um segundo projeto que determina a apreensão imediata de armas de fogo de acusados de agressão contra a mulher. E nesses 20 itens levantados pela Gabriela, ela também pede para que homens que são denunciados por agressão contra a mulher não possam ter posse de arma. Então tem coisas muito importantes aí que, se de fato forem levadas para frente, podem trazer um benefício muito grande. Vamos ficar vigilantes em relação a isso, que é o que importa para as mulheres e para a sociedade. E um ministro que se propõe assertivo, se propõe à frente, né, para comunicar uma ação, ainda mais numa rede social, onde você tem que ser objetivo e prático, para não causar esse tipo de generalização da fala, tem que ser preciso mesmo, tem que ter cuidado com o que escreve, com a maneira que escreve, com as palavras que escolhe. Eu reitero aqui, quando ele diz nós homens, eu reitero aqui, para mim, nesse assunto, eu nunca fui nem pretensamente, nem me achei nunca pretensamente superior a ninguém, nem a mulher e nem a ninguém. Sempre me considerei legal. Agora, você vê, né, como às vezes o que se diz, né, o que você diz pode ser distorcido, né, por uma inabilidade de fala, pode ser muito distorcido o que se fala, ainda mais num clima polarizado em que a gente está submetido aí.